Você viu minha história, né? Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Então eu sei o meu valor. E qual que é o problema dos grandes colegas médicos? A maioria deles. Por que o cara tem que ter 3 empregos? Por quê, Fernando? Conta. Ele tem que ter 3 empregos porque os empregos pagam mal pra ele. Por que pagam mal pra ele? Porque ele aceita. Então o médico é o melhor empregado que existe. Caramba. E olha que é médico falando do bastidor. Por que é o melhor empregado? Cara, não tem profissão que estuda mais do que a nossa. Não tem. Até hoje a gente estuda. Cara, eu estudo pra caramba. E o que é estudar? É todo dia ler artigo. Artigo em inglês que sai todo dia. Tem um artigo pra você ler. Você tá sempre desatualizado porque todo dia tem uma coisa nova. O médico é o cara que ele gasta. Você fala assim, vou pagar 10 mil para uma imersão. Cara, o médico paga 150 mil pra fazer uma especialização de 1 ano. Que ele termina a especialização, ele não muda nada do honorário dele. Continua o mesmo. É só mais um conhecimento, né? Porque ele não sabe replicar esse negócio dele. E aí vem um presidente de uma grande instituição de seguro de saúde e fala, eu adoro trabalhar com médico. É ótimo. Pô, o cara é igual sal. Branco, se veste de branco. Barato. E eu acho em qualquer lugar. Caramba. Nossa. Você tá mentindo? Não tá. Não tá mentindo. Não, por isso que eu te falei pra você contar essa realidade. E aí entra na parte de valor, né? Então, quando eu falei pro meu pai, quando eu comecei a trabalhar, eu nunca atendi plano de saúde. Entendeu? Quando eu falei pra ele, pai, eu não vou trabalhar com plano de saúde, ele falou, filho, você tá fudido. Você vai... não vai dar. Já era. Qual é a solução? Vai na conta. Só que eu sempre tive muito bem definido o meu valor, quem eu sou, aonde eu tô e pra onde eu vou. Então isso foi muito definido. E aí quando você fala isso, cada vez que eu estudo, que eu termino uma especialidade, uma pós-graduação nova, cara, eu aumento meu preço. Então eu sei quanto me custou aquilo lá e eu sei o impacto que isso vai causar na vida da pessoa. Então eu aumento meu preço. E o que é preço? Preço é uma percepção. Preço pode ser uma coisa tangível. Isso aqui pode custar, esse potinho aqui que tá todo molhado, que eu molhei, ele pode custar, de repente, R$50 desse jeito aqui. Só que se eu criar uma história para ele, se eu criar um atendimento para ele, uma embalagem para ele, se eu colocar 2 focos de luz nele aqui, se eu colocar uma música de fundo, se eu mostrar que de fato essa substância que eu uso ela é diferenciada, que ela dá mais resultado, mais duradoura, e isso de verdade, for de verdade, esse produto ele não vale mais 50, ele vale 500. Então eu comecei a ver isso no que eu fazia. Que a entrega que eu fazia, ela não poderia ser só aquela coisa técnica de ir lá aplicar o remédio, tchau. Que é o que todo mundo faz. Todo mundo, as pessoas não atendem o paciente pelo nome, é um número. O caso clínico, fiz um caso de joelho hoje. Fiz um caso de cotovelo. Pô, fiz um caso de pescoço. Cara, eu atendi um caso hoje, um paciente, em que ele traz um trauma do pai dele, cara. Tipo, ele teve uma história muito ruim, o pai dele era alcoólatra, batia nele e tal. O caso dele tem muita relação com isso daqui. Então você começa a dar essa pessoalidade para as coisas. E aí que mora o grande resultado que eu tenho hoje. É isso.